no iodo. Vamos aprender tudo sobre o iodo e nós aqui da Academia MOI vamos iniciar agora essa aula do iodo para você. O iodo, ele é um halógeno e ele faz parte de uma localização muito específica na tabela periódica. Ele está na coluna 17. E o iodo, se fosse um prédio, cada andar ali desse grupo moraria um vizinho. E nesse grupo moraria ali como o primeiro que mora na cobertura desse prédio, o flúor. O flúor, ele faz parte também dos halógenos e ele tem o peso molecular mais pesado de todos. E hoje a gente está falando aqui, ó, do iodo. O iodo, ele também se inclui como um halógeno e ele traz para o nosso organismo um método de funcionamento, principalmente quando a gente fala sobre glândula tireoide ou até uma disfunção da glândula tireoide. O iodo, que também é um nutriente, fazendo parte da categoria dos não metais, ele possui uma coloração como se fosse assim no seu estado natural, uma coloração roxo, púrpura, de cor brilhante, e ele foi descoberto na França em 1811 por Bernard Courtois, enquanto ele analisava algumas algas marinhas. E ele observou que essas algas marinhas possuíam uma grande quantidade de iodo. Todos os outros halógenos da tabela periódica, eles possuem uma toxicidade, mas o iodo é a exceção. O iodo, ele não traz uma toxicidade para o nosso organismo. O nosso corpo, ele absorve o que necessita e o que for em excesso, ele tem o próprio mecanismo de liberar o iodo. E o iodo, ele é um micronutriente e ele é essencial para o homem e também para os outros animais. E toda vez que um hormônio da tireoide necessita ser produzido, vai ser necessário ter o iodo para que esse hormônio seja produzido pela glândula tireoide. Sem o iodo, a glândula tireoide, ela se modifica, ela começa a segurar qualquer pouquinho de iodo que tenha e começa um mecanismo de descompensação da formação dos hormônios tireoidianos. E onde nós encontramos o iodo? O iodo, ele é encontrado em vários alimentos, mas principalmente em alguns medicamentos. Ele também é muito utilizado na indústria hospitalar, com a função de desinfetar, de deixar um ambiente mais asséptico, num pré-cirúrgico. Ele também é utilizado na indústria em geral, principalmente na formação da produção de lâmpadas, pois esse filamento de tungstênio faz com que a vida útil da lâmpada ela se torne maior, então aumenta a vida útil da lâmpada. E nós temos também fontes naturais de iodo. O iodo, nós temos ele em algumas plantas, nós temos ele em grande quantidade nas algas marinhas, nos peixes, mas tem um detalhe com relação aos vegetais e aos legumes. Para que esse alimento ele tenha uma quantidade de iodo, é necessário que o solo onde esse alimento é plantado, onde essa semente vai germinar, tenha iodo para poder nutrir essa verdura, esse legume que vai vir para a nossa mesa. Mas a gente também fala sobre a água do mar, a água salgada, e alguns frutos do mar que contêm sim o iodo. Entre eles ali, os mexilhões, as ostras, a sardinha, o bacalhau e a água de sal, marinho mesmo. Na água do mar, ela contém a água salgada, ela contém sim uma quantidade de iodo. E esse iodo que nós adquirimos através da nossa alimentação é para ele vir para o nosso corpo, nutrir as nossas células e iniciar toda uma função de autorregulação do nosso organismo
com relação ao iodo. E tem uma curiosidade com relação ao iodo, que a gente algumas vezes pensa assim, né? Nossa, o homem ele tem feito tanta coisa, o ser humano ele está tão à frente e que só falta fazer chover. Pois bem, com o iodo, na verdade, o iodeto de prata, isso é capaz sim. É capaz de fazer a chuva, na verdade, fazer os flocos, como se fosse um floco de neve. Como assim, Juliana? Como que pode fazer flocos de neve com a utilização do iodeto? O que acontece é que o iodeto de prata ele é capaz de atrair moléculas de água. E ao redor dessas partículas de iodeto de prata, esses cristais de gelo se desenvolvem e acabam caindo no chão, no solo, como se fosse uma neve. E essa substância, ela também pode ser utilizada como se fossem pequenas nuvens de semeadura de sal. Então, isso é apenas uma curiosidade que a gente tomou cuidado de trazer aqui para vocês, que o homem também é capaz e já pode até fazer chover e neve ainda. No oceano, né? E como que fica esse iodo no oceano? A maior concentração de iodo está nos oceanos, mas não na água dos oceanos. Está concentrada nas algas marinhas. As algas japonesas, aquela que fica, sabe aquela alga escura que fica ali ao redor do sushi? Ela é uma das algas asiáticas que tem a maior concentração de iodo. Por isso que os orientais eles não têm essa deficiência de iodo que nós temos. Hoje nós temos o que é uma falta de iodo generalizada nas mulheres, também nos homens, uma característica maior, sim, é nas mulheres a deficiência desse iodo. Encontramos também essa deficiência em crianças, né? Crianças que possuem um déficit cognitivo tem uma relação, sim, com a deficiência desse iodo. No Japão, pela cultura e pelo hábito de ingerir uma quantidade maior dessas algas, então a deficiência, ela não é como a nossa deficiência, com os mesmos problemas, com as mesmas doenças que nós temos aqui decorrentes à deficiência de iodo. E para que isso diminuísse, e para que isso parasse essa epidemia da deficiência de iodo, no ano de 1953, foi criada uma lei, e a função dessa lei era prevenir a deficiência da desnutrição pelo iodo. Prevenindo essa deficiência da desnutrição por iodo, o bócio, que era uma doença muito recorrente, é uma doença relacionada à deficiência do iodo, ela foi colocado esse iodeto no sal. Então, se tornou obrigatório incluir a adição de iodeto no sal. Então, hoje, quando a gente vai adquirir um sal de cozinha, nós temos lá o sal iodado. E ele está iodado devido a uma legislação que foi aprovada e acabou se tornando lei. O bócio era muito comum e todas as vezes que a gente for procurar sobre bócio, estudar sobre o bócio tireoidiano, a figura que nós vamos nos deparar vai ser de uma mulher com a tireoide edemaciada, que eu vou já logo aqui nos próximos slides estar mostrando aqui para você também. A tireoide ela aumenta de volume e esse aumento de volume é para poder segurar aquele pouco iodo que o organismo tem. Falando sobre o bócio, a glândula tireoide, ela é uma glândula e ela produz vários hormônios. Ela produz os hormônios T1, T2, T3, T4. Também a gente consegue controlar ali a produção do paratormônio e da calcitonina, mas quando se fala da produção hormonal, nós vamos falar sobre os hormônios T3 e T4. Esses, sim, eles se tornam atrapalhados quando nós temos uma deficiência desse iodo. E também existe um estudo científico onde foi analisada gestantes, né? Gestantes que começaram
a sua suplementação em várias fases. Iniciaram a sua suplementação com o iodo. Então, eles acompanharam gestantes no primeiro trimestre, que começaram já antes do primeiro trimestre a suplementar o iodo, gestantes que começaram após o primeiro trimestre e gestantes que só começaram a suplementar o iodo quando iniciaram a amamentação. E qual foi a conclusão desse estudo? A conclusão desse estudo foi que, quanto antes a gestante ela inicia o processo de suplementação do iodo, melhora o desenvolvimento intelectual do seu filho. A criança ela vai ter um desenvolvimento físico e intelectual muito melhor. Quanto antes iniciar a suplementação em uma gestante com iodo para o desenvolvimento intelectual do bebê e da criança, vai ser melhor. O iodo, quando a gente fala de iodo, e se você chega numa farmácia e pede, eu quero uma solução de iodo, logo a gente vai receber esse vidrinho característico aí, que é o Polvidine, que é uma solução utilizada para tratamento aí antimicrobiano, tratamento pré-cirurgia, antes do profissional no centro cirúrgico fazer uma incisão cirúrgica, ele utiliza esse iodo com o mecanismo de manter aquele tecido que vai ser operado completamente livre de micro-organismos, livres de bactérias, até bactérias virulentas. O iodo, ele vai lá e consegue manter esse campo totalmente asséptico, totalmente limpo para poder iniciar aí uma cirurgia. E também ele é muito utilizado na odontologia para pacientes que têm sangramento gengival, têm problemas bacterianos na gengiva, onde essa gengiva se torna uma colônia de bactérias. Esse Polvidine também ele pode ser usado ou de forma direta ou de forma diluída para bochecho, fazendo assim, potencializando e trazendo para esse tratamento uma forma de recuperação muito mais rápida, organizando toda a estrutura bucal no caso da gengivite. Na indústria hospitalar, quando se fala entre fungos, esporos, vírus, se usa sim a tintura de iodo. E também ele é muito recomendado para prescrição para o paciente, para fazer uma higiene de uma área, de uma cirurgia ou de uma ferida previamente tratada. A tintura de iodo que é utilizada e que é eficaz como antibacteriano é uma tintura de iodo a 10%. Essa tintura de iodo a 10%, ela é capaz de causar uma ruptura nesse tecido dermatológico ali e trazer um quadro de recuperação muito mais rápida por essa asepsia da cirurgia que foi realizada. E quando a gente fala de iodo, existe o que a gente fala da iodofobia médica. De onde surgiu isso? Por que que a medicina tem tanto medo do iodo? Por que que não se prescreve iodo? Por que que diz que o iodo, sim, prejudica a tireoide? Da onde surgiu esse medo? O que existe é o iodo 131, também conhecido como o iodo radioativo. Ele é um medicamento à base de iodo, só que esse iodo radioativo, ele emite uma radiação. E ele era utilizado, ainda é utilizado para tratamentos que são chamados de iodoterapia, onde você quer anular a glândula tireoide, onde você precisa destruir a glândula tireoide, que são os casos de câncer, por exemplo. Então, é um tipo de tratamento onde esse iodo radioativo, ele vem e é injetado para fazer com que a glândula tireoide, ela morra, ela pare seu funcionamento total. E baseado nisso, né, e também em alguns exames que também são utilizados o iodo radioativo para que a gente faça, por exemplo, uma cintilografia óssea. Então, você injeta esse iodo radioativo, ele tem atração por alguns tecidos e quando você entra para fazer seu exame e sai o resultado do seu exame, esse tecido
que o iodo radioativo ele foi atraído, ele aparece nas imagens com uma coloração muito mais radiolúcida, para que se torne para que essa visualização desse tecido que precisa ser visto seja melhor identificado pelo profissional, que é o caso do exame da cintilografia. Mas a iodofobia médica, ela surgiu por essa comparação entre o iodo radioativo e o iodo inorgânico, o que nós trabalhamos. E o iodo que nós estamos hoje aqui nessa aula é o iodo inorgânico, que é um outro tipo de iodo. Uma coisa é uma coisa, iodo radioativo, outra coisa é outra coisa, que é o iodo inorgânico. E a deficiência de iodo, a falta de iodo num organismo humano, ela tem um nome. E o nome é cretinismo, que é quando nós temos a deficiência do iodo. E quais são os sintomas da deficiência de iodo? Nas crianças, o déficit cognitivo, também a dificuldade física de desenvolvimento com relação ao crescimento, principalmente. Nas mulheres, em maior grau, em maior número, o bócio tireoidiano, que é o aumento do volume da glândula tireoide, que fica ao redor aqui do nosso pescoço, bem nessa região aqui, aonde está a minha mão, fica a nossa glândula tireoide. Ela apresenta um formato de uma borboleta, e na deficiência de iodo, que é o cretinismo, ela começa a aumentar de volume. A doença de Peyronie, que ela é característica por uma mudança na curvatura do pênis, onde existe a deficiência de iodo, e o corpo ele começa a ocasionar uma fibrose no pênis, e esse pênis ele começa a mudar a sua curvatura. Ele se torna um pênis curvado. Também é responsável por cistos de mama, cistos de ovário, cistos na glândula tireoide também, cistos de útero. E essa condição desse cisto, a gente sabe que a evolução de um cisto é um nódulo. E a evolução de um nódulo é um câncer. Então, sempre que uma paciente ela apresenta um cisto, esse cisto, quando você faz uma análise desse cisto anatomopatológica, é observado nesse cisto que há uma deficiência de iodo. Com o iodo, esse cisto ele não vai evoluir para nódulo e posteriormente para um câncer, né? Quer seja nódulo mamário, tireoidiano e também de ovário. E quando se fala de cisto, quando se fala de mama, existe a questão hoje, né, do teste, por exemplo, da mamografia. A gente sabe que a mamografia, ela não é um exame de prevenção do câncer de mama. A mamografia, ela é um exame de diagnóstico, de um diagnóstico precoce. Então, você faz o exame para ter um diagnóstico precoce se você já está fazendo um cisto, se você já tem um nódulo, e qual é o tamanho desse nódulo, e qual seria o tratamento. Olha o que nós trazemos aqui para vocês hoje. Nós trazemos um tema que é a doença fibrocística da mama. É uma doença onde aparece cistos na mama, e esse cisto na mama, até que a paciente vá fazer uma análise, vai fazer uma biópsia, traz sim, a gente sabe, um trauma emocional muito grande, uma ansiedade muito grande com o resultado. E o Dr. John Myers, no ano de 1976, ele desenvolveu um tratamento utilizando o iodo para reduzir esses cistos mamários e até o seu desaparecimento completo. E como seria esse tratamento? Como que ele desenvolveu? Como que ele chegou a essa conclusão? A doença fibrocística da mama, ela é tratada por esse protocolo com aplicação intravaginal do iodo diretamente no colo do útero, onde é utilizado uma solução conhecida como solução de Lugol, leva esse nome de Lugol, porque ela foi descoberta pelo Dr. Lugol
quando ele uniu o iodo com o iodeto. E quando ele uniu o iodo com o iodeto, surgiu uma solução de Lugol, muito direcionada para tratar essa doença fibrocística das glândulas mamárias. E esse tratamento, ele é feito da seguinte forma: é feita uma aplicação intravaginal diretamente no colo do útero, com essa solução de Lugol a 2%. Em seguida, ele injeta endovenosamente na veia sulfato de magnésio com a vitamina B6. E ele vai repetindo esse procedimento semanalmente até o desaparecimento dos cistos. E há relatos desse protocolo que durante esse processo de atendimento, enquanto a paciente está recebendo ali a solução de Lugol e a solução endovenosa do magnésio com a vitamina B6 da paciente, ela se apalpar e ela perceber já imediatamente a redução dos cistos mamários. Para você que está aqui conosco, dê seu joinha, dê seu ok, dê seu like aí, e para que você também possa estar sempre recebendo conteúdos de grande valor como esse, que é o caso aqui da doença fibrocística da mama. A Academia MOI, através do método MAI, que é um método de atendimento integrativo, para você, profissional de saúde, compreender questões para poder ajudar o seu paciente que te procura, que já tem um cisto na mama, para que você tenha esse conhecimento sendo um profissional de saúde. Se você é da área médica, odontológica, se você é um terapeuta, um fisioterapeuta, e você gosta e quer trazer um método de atendimento no seu consultório e iniciar já por esse método, aqui, a Academia MOI tem esse método que é direcionado para você. A aplicação vaginal diretamente no colo do útero, com o Lugol de 2%, a gente também chama de Lugol 2% ou de 5%. A gente chama de solução forte de Lugol, que também é uma característica dessa mistura do iodo mais o iodeto. Lembra que eu falei para vocês sobre o bócio tireoidiano? E que quando a gente fala de bócio tireoidiano, a gente fala de mulher, do sexo feminino, porque é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. É exatamente esse volume que acontece aqui na região do pescoço, e hoje a gente já sabe que isso aqui é um método que essa glândula ela faz para sequestrar o pouco iodo que tem. Então, ela sequestra para ela o que ela consegue de iodo e ela fica segurando ali e mantendo esse iodo para ela fazer o que ela necessita, que é corrigir o metabolismo, produzir os hormônios que o nosso corpo ele necessita para nos mantermos vivos. Então, a glândula, ela sequestra esse iodo e ela fica ali segurando com toda a força que ela tem. E tem mais um sinal da deficiência de iodo, além do bócio tireoidiano. Quando você se deparar com o seu paciente que tem uma sobrancelha com a deficiência de pelos ali na região da sobrancelha, com a falta de folículo, né? Você olha para o paciente e observa que ele tem esse terço da sobrancelha sem os pelos. Esse sinal, ele foi descoberto por Ertrog, é o sinal de Ertrog. É um sinal característico também da deficiência de iodo, da deficiência de que esse organismo também já apresenta sinais de que não tem iodo. E o corpo, muito inteligente, uma máquina perfeita, ele começa a tirar iodo dos órgãos não vitais, das condições não vitais, para levar e para nutrir as condições vitais, que são os nossos órgãos, que também necessitam desse iodo. Então, olha, mais um sinal aqui característico e clínico para que a gente possa analisar o nosso paciente e observar ele já clinicamente se ele está tendo ou não uma deficiência de iodo. E esse sinal de Ertrog é um sinal muito característico de quem tem a deficiência de iodo. E o nosso corpo? Como que funciona essa utilização do iodo? Quais partes do nosso organismo utilizam iodo? Quais partes utilizam o iodeto?
Qual é a diferença de um para com o outro? Então, agora, para falar sobre isso, eu vou contar aqui para vocês, ó. O nosso esôfago, o nosso estômago e a próstata masculina, elas utilizam apenas o iodo inorgânico. Já para produzir salivas, a nossa pele utiliza o iodeto. A nossa tireoide, ela não utiliza o iodo. A glândula tireoide, ela utiliza apenas o iodeto. As glândulas mamárias utilizam o iodo mais o iodeto. Lembra que eu falei para vocês sobre a solução de Lugol? A solução de Lugol, ela é a união do iodo inorgânico mais o iodeto, onde foi criada pelo Dr. Lugol a solução de Lugol. As glândulas mamárias utilizam iodo e iodeto. E lá onde tem o protocolo da doença fibrocística da mama, é utilizada o iodo mais o iodeto, com o nome que a gente conhece de solução de Lugol. O nosso estômago, para pacientes que têm disfunções no estômago, diminuição de suco gástrico, utiliza-se iodo, mas também se beneficia quando utiliza a junção do iodo mais o iodeto, os dois. E para produzir saliva, nós utilizamos apenas o iodeto. Existe uma característica que vocês vão sempre observar. Por exemplo, assim, ó, a relação das meninas com relação aos meninos. Como que fica? Por que que na menina ela tem mais disfunção de tireoide do que no menino? Qual fase dessa idade começa a perceber essa deficiência? A fase da menarca na menina, quando ela começa a desenvolver as glândulas mamárias, é a fase que a menina ela começa a canalizar todo o iodo quase que ela tem. Esse iodo vai para as mamas, esse iodeto vai para as mamas. Então, para a formação das mamas é utilizado grande parte do iodo mais o iodeto. Isso já é algo que não ocorre tanto nos meninos. Os meninos, eles não têm essa formação das glândulas mamárias, então eles não consomem todo o iodo mais iodeto que a menina vai consumir. Essa é uma fase onde começa-se uma disfunção das glândulas tireoides, porque esse iodo diminui para fazer essa produção das glândulas mamárias. Então, é um momento de fazer aqui a reposição, acompanhar o paciente adolescente, observar as características clínicas dessa paciente, e também a gente consegue fazer uma dosagem para observar como que está a quantidade de iodo nessa paciente. É uma quantidade suficiente para essa idade que ela está iniciando? Vai faltar iodo? Então, em faltando, a gente já sabe que pode fazer uma suplementação através do iodo mais o iodeto. E o iodo, ele não tem só esse superpoder, esse poder magnífico de apenas cuidar do nosso metabolismo e fazer com que a nossa glândula tireoide tenha condições de trabalhar com matéria-prima suficiente. Mas ele também tem uma função de fazer um detox do nosso organismo, que é desintoxicar, principalmente os metais. Mercúrio, alumínio, chumbo, todos esses metais, o iodo ele tem o poder de fazer uma quelação. Essa nomenclatura de quelação é um sequestro. O iodo ele vai lá, sequestra esses metais, que são metais tóxicos. O iodo ele é seletivo, ele vai apenas sequestrar esses metais tóxicos e trazer para uma eliminação do organismo. Então, ele também tem esse poder. A gente denomina como o grande poder do iodo. Ele tem o poder de desinfetar, ele tem o poder de aniquilar as bactérias patogênicas que estão ali. Ele tem o poder de ajudar a reduzir os parasitas.
parasitas intestinais, parasitas pancreáticos, parasitas que nós também temos no nosso fígado. Então, o iodo, ele também tem essa função. Para aquele paciente que é ácido, né, que tem um pH muito ácido, um pH salivar que é propício para ocasionar cáries, um pH sanguíneo muito alto, que é propício para um paciente desenvolver e permitir que uma célula de câncer se reproduza e se mantenha ali dentro do nosso corpo. Então, o iodo ele ajuda a manter o nosso pH mais alcalino, mais próximo de básico. O poder antimicrobiano, que a gente já falou, o poder antisséptico, antibacteriano e agora o antiviral. Ele também ajuda a que o nosso sistema de defesa fique alerta quando se depare com um vírus. O sistema ele fica como se ele se torna-se mais ativo e ao se deparar com um vírus, o nosso sistema de defesa está em condições de entrar um combate. Isso também tem a ver com esse processo do nosso organismo estar alcalino. Essa alcalinidade faz com que o sistema imunológico fique mais ativo, mais alerta e tenha condições de controlar o vírus, de inocular, erradicar os vírus que nós temos contato. E a gente fala sobre o poder anticâncer da solução, né, da mistura do iodo com o iodeto, através de um processo, primeiro, você mantém ali esse corpo mais alcalino, é um corpo, é um ambiente, é um terreno que não é propício para o desenvolvimento da célula tumoral, da célula de câncer. Ela precisa se alimentar, ela precisa ter um ambiente alto de acidez para poder se multiplicar. Ela precisa ter um foco ali do agente causal, permitindo que ela se reproduza. E através do poder da delta L-lactona, que o Lugol ele ajuda a trazer essa solução que a gente está falando aqui. Então, com esse poder, a gente também tem uma vertente que nos traz um poder de anticâncer para os tratamentos com o paciente que tem um câncer, o paciente que tem uma tendência a desenvolver um câncer, ele se beneficia do poder do iodo mais do iodeto. Ele se torna mais protegido e dá condições para o organismo enfrentar um tratamento até para um paciente que já tenha um câncer desenvolvido. E aí a gente fala, né, como que esse iodo ele vai entrar dentro da célula, né? Como que a gente pode aumentar e estimular aí esse iodo a entrar dentro da célula, estimulando, né, lá na hipófise, lá no cérebro, esse TSH, para que esse TSH permita a nossa glândula a produzir, assim, de uma forma muito correta, os nossos hormônios. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar muito do NIS. O NIS, quando a gente ouve essa palavra, a gente está falando do Symporter. O que é o Symporter? O Symporter, ele é um receptor que ele fica ali sempre disponível para o nosso sistema. E esse Symporter, ele pode estar ocupado. E ele pode estar ocupado não com matéria-prima que o nosso organismo precisa, mas ele pode estar ocupado por uma matéria-prima que atrapalha o nosso corpo de que se ligue ali o iodo, por exemplo. Ele pode estar ocupado pelos halógenos. E esses halógenos não permitem que o iodo vá ali e se ligue. O Symporter, ele é um mecanismo ele está estrangulado. É como se ele tivesse estrangulado, ocupado por outras substâncias que são os halógenos. O iodo chega nesse Symporter e não consegue entrar. E ele não entrando, a gente não consegue fazer com que os hormônios da tireoide possam ser produzidos como devem. Então, o mercúrio, que é um metal tóxico, é um metal cumulativo, é um metal que está ao nosso redor o tempo todo,
né? Ele está em algumas restaurações dentárias, está até em algumas lâmpadas fluorescentes, também ali tem o mercúrio, por isso todo esse cuidado quando a gente quebra uma lâmpada, para não se contaminar com esse mercúrio. Esse mercúrio, ele entra no nosso organismo e ele vai lá e entope esse SIM Porter. Ele fica ocupando o SIM Porter. Olha aqui, ó, um desenho do que seria um SIM Porter. O SIM Porter, quando nós temos metais tóxicos aqui, o iodo, ele não consegue vir aqui e se ligar para que essa membrana ela comece a fazer um direcionamento e fazer um transporte de proteínas para que se produza os hormônios que nós necessitamos. Então, eles ficam aqui ocupados pelos metais que são tóxicos ao nosso organismo. E um grande exemplo de metais que ocupam esse SIM Porter aqui é o mercúrio, o chumbo e também temos os halógenos que também atrapalham. Entre eles aqui, o flúor, o cloro, o bromo. Então, eles vêm, se ligam aqui e impedem o trabalho comumente que esse iodo faria aqui, ativando o nosso organismo a produzir os nossos hormônios tireoidianos. E voltando ao SIM Porter, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o flúor. O flúor, ele é um halógeno que ocupa o SIM Porter, né? Ele vai lá, ele tem um peso molecular tão alto, que ele é considerado o valentão dos halógenos. Olha como essa figura ela caiu muito bem aqui nesse slide. Ele faz com que o iodo ele vai querendo se aproximar lá do SIM Porter, só que o iodo ele não tem força nenhuma quando ele se depara e precisa enfrentar aqui o flúor. Então, o flúor, na forma ou de flúor ou de fluoreto, ele vem e ele ocupa aqui o receptor que o iodo precisa chegar ali e ocupar esse receptor para iniciar um processo de um metabolismo de formação dos nossos hormônios tireoidianos. Mas não é só o flúor. Nós temos outros halógenos, que também o cloro, o bromo. E esses halógenos, todos esses têm preferência antes do iodo. O flúor, ele possui um peso molecular muito grande. Ele é um halógeno capaz de empurrar todos os outros halógenos e não permite com que esses outros halógenos ocupem o receptor, porque ele tem preferência, porque ele é o valentão, ele faz bullying com todos os outros halógenos. O iodo é um halógeno responsável, um halógeno do bem, mas também ele é um halógeno com peso molecular muito baixo, ele não consegue enfrentar sozinho o flúor, mas ele, numa concentração e numa dose maior, ele vai sim tornando esse mecanismo possível. E eu já vou mostrar aqui para vocês como. E nós temos halógenos em várias situações do dia a dia. Por exemplo, nós temos o flúor na água, também temos o cloro na água nossa que nós tomamos. No creme dental, a gente tem uma quantidade também de flúor, e esse flúor, ele é absorvido pelas mucosas. Nós temos também o bromo e nós temos medicamentos que contêm flúor e que contêm o bromo também. Então, nós temos na água, nós temos no creme dental, nós temos nos medicamentos e também no pão. O bromo que tem no pão é um bromo que também é um halógeno, que também ocupa o SIM Porter e que também atrapalha a nossa glândula tireoide de funcionar e todo o sistema de produzir os hormônios essenciais para o nosso organismo. E o bromo, ele também tá, sabe quando a gente compra um carro zero, aquele cheiro de carro novo, aquele cheirinho ali que a gente aspira, também é um cheiro do bromo,
é um cheiro característico do bromo, que a gente se intoxica quando deixa o carro lá muito tempo fechado no sol, o carro fica quente, libera toda aquela substância que é o bromo, que é utilizado ali na construção do banco do carro, na parte do painel do carro. Então, o bromo ele é utilizado. E quando ele é aquecido, ele libera dentro do carro. E quando você entra dentro de um carro, muito tempo fechado, que ficou no sol, aquele cheirinho está te intoxicando de bromo. Te intoxicando de bromo atrapalha o funcionamento da sua glândula tireoide na produção dos hormônios que corrigem e que mantêm o seu metabolismo funcionando como deve ser. Ah, mas eu prescrevi, eu estou tomando a solução que foi prescrevida para mim do iodo, mais o iodeto, e eu comecei a apresentar uma reação alérgica, a minha pele apresenta petequias, que são essas manchinhas vermelhas. Tem paciente que relata, eu sinto assim, um sufocamento na garganta, eu estou percebendo um sufocamento muito na minha garganta, está aparecendo espinhas no meu rosto. Isso acontece durante o processo de desintoxicação do nosso corpo. Quando a gente entende que o Symporter ele está contaminado, ele está ocupado por metais tóxicos que não deveriam, está ocupado por substâncias que ele atrai, porque o Symporter ele é um receptor praticamente promíscuo. O que chegou nele e houver ali uma função de se ligar ali, ele permite que se ligue. Ou os halógenos, no caso do que a gente já acabou de falar, flúor, cloro, bromo, ou os metais tóxicos, mercúrio, alumínio. Então, ele é promíscuo e quem é mais forte vai ficando, vai ficando. E quando nós começamos a suplementar o nosso paciente com uma solução conhecida como a solução de Lugol, esse Symporter, ele começa a ser limpo, ele começa a ser desobstruído. E ele, quando ele começa esse processo de desobstruir, ele tira do Symporter e começa a jogar tudo isso da corrente sanguínea. E geralmente, quase tudo de uma vez. Então, aquilo que estava tudo parado, é como você sacode, é como você dá uma sacudida e isso acaba indo para a corrente sanguínea. Esse processo tem um processo que é chamado de reação de Hersheimer. Essa reação de Hersheimer, ela pode causar isso, ela pode causar sintomas na pele, principalmente, porque a pele é um grande mecanismo de excreção do nosso corpo, é o maior órgão excretor do nosso corpo, é a nossa pele. Então, pode aparecer na pele essas petecas, essas manchas vermelhas, também as espinhas, mas também tem um mecanismo que ocorre, que é aumentar ou parecer que descompensa o TSH, que é um dos exames que nós fazemos para observar a nossa tireoide. Então, é muito comum o paciente começar a suplementar o iodo mais o iodeto, ter essa reação, que é uma reação de Hersheimer, que é uma reação temporária, dá para continuar o tratamento. Isso vai reduzindo cada vez mais conforme esse corpo ele vai sendo desintoxicado, conforme esse corpo vai eliminando essas toxinas, isso vai melhorando. E que também o TSH, ele aumenta o seu valor. Então, é importante informar o paciente, é importante o profissional de saúde ter esse conhecimento da reação de Hersheimer e dessas mudanças que vão ocorrer durante o tratamento, para que quando esse paciente se depare com esses sintomas ou com a alteração do seu exame do TSH, ele compreenda que esse TSH alterou porque está ocorrendo uma modificação, uma limpeza, uma homeostase do Symporter. Também é muito importante ter esse conhecimento tão aprofundado que você está tendo aqui agora com relação ao Symporter, porque o paciente ele pode se deparar com algum profissional que não tem essa habilidade de compreensão de trabalhar com o Lugol, ou com, que é o iodo mais iodeto, e ele olha o exame TSH do paciente, e pode ser que esse TSH ele estava num nível adequado por um tempo,
começou a utilizar a solução, o TSH, ele muda o seu valor de referência. O TSH, ele aumenta o seu valor. Então, é importante ter esse conhecimento para conversar com um profissional, explicando que isso é uma reação, é devido ao SYM porter do paciente, que está ocorrendo uma alteração nesse SYM porter, que essa é uma reação temporária e que logo isso vai passando. Isso, conforme vai desintoxicando o corpo, isso vai cada vez melhorando mais, né? Com o andar da carruagem, as abóboras se ajeitam, né? Isso é o ditado, é o vocabulário que eu criei aqui para poder conversar com o paciente quando apresenta, chega aqui no consultório, aqui através do nosso método de atendimento integrativo, com esses sintomas. Então, com o andar da carruagem, as abóboras se ajeitam, elas vão se ajeitar. A reação de Hersheimer vai passar, o exame de TSH tem a tendência de melhorar cada vez mais, cada vez mais. O iodo, ele é necessário, muito necessário para a produção dos hormônios tireoidianos. Mas a gente tem um padrão de pacientes que já tomam os hormônios tireoidianos e que já estão em tratamento. Como que a gente age com esses pacientes? A gente também tem um padrão de paciente que não tem a tireoide, ou que tem alguma doença autoimune com relação à tireoide. Como que funciona isso? Primeiro, a gente tem que ter uma visão da saúde de uma forma integral, compreendendo, por exemplo, quantas miligramas, né, num adulto aí de 60 a 68 quilos, né, quanto que ele consome de iodo, qual seria a quantidade de iodo ideal para esse paciente. Então, aqui a gente deixa esse dado aqui para vocês, que um corpo inteiro, ele tem 1.500 miligramas de iodo, e dessas 1.500 miligramas de iodo, a tireoide, ela utiliza 50 miligramas, né? Porque nós temos outros órgãos que necessitam desse iodo. Por exemplo, nós temos 20% desse iodo na pele. Sabe aquele paciente que tem dificuldade de suar, que vai na academia, que não consegue suar, que faz esteira? É um sinal também da deficiência de iodo. Porque quando nós temos um iodo e a gente tem uma reserva desse iodo, o suor, ele acontece até de forma fácil. Então, a gente tem 20% desse iodo é utilizado na pele, 32% na nossa musculatura e 35% no nosso tecido adiposo, né? Naquele tecido que fica armazenado ali no nosso tecido gorduroso. E a tireoide utiliza aí 50 miligramas, mais ou menos, desses 1.500. Não é um valor tão grande assim. Então, o iodo, o iodeto, não é utilizado apenas para a tireoide. Hoje a ênfase, a gente falou muito sobre tireoide. Nós estamos aqui falando sobre tireoide, sobre a importância do iodo na formação dos hormônios tireoidianos, mas isso não é só na glândula tireoide. E como a gente pode medir, como que nós podemos avaliar se a quantidade de iodo que nós temos é essencial? Se é que nós temos, será que o nosso corpo está devendo? Dentro de um atendimento integrativo, onde um paciente ele apresenta cistos, nódulos, é muito importante se a gente puder dosar isso. De que forma? A dosagem, ela pode ser feita de forma salivar. Essa dosagem salivar não é tão comum e também não é tão fácil assim. É importante fazer essa dosagem antes de iniciar a suplementação para ter um parâmetro de comparação antes da suplementação e depois da suplementação, porque dessa forma é possível a gente ter uma referência desse nível e como que vai ser a resposta e qual vai ser o ajuste que a gente vai poder fazer durante a suplementação. Uma maneira de medir o iodo é suplementar essa substância na forma aí de iodo e iodeto. Você suplementa e por 24 horas após a suplementação, esse paciente ele começa a coletar toda a urina dele.
Então, toda vez que ele vai no banheiro fazer o xixi, ele faz o xixi num recipiente e inicia-se um processo de acompanhamento recolhendo essa urina. Depois desse processo de recolhimento de toda essa urina, ela vai para uma análise, e essa análise é observado o quê? Quanto que foi eliminado de iodo naquele prazo? Quanto você administrou uma quantidade do iodo e do iodeto e quanto foi eliminado. Então, através desse cálculo, você consegue observar se o corpo ele está deficiente ou não. Se depois de um prazo que você coletou essa urina, não foi eliminado nada, nessa urina não tem nada do iodo que foi administrado, é um sinal de que o paciente absorveu todo o iodo, que não sobrou nada, e que ele sim apresenta uma deficiência desse iodo, e a deficiência é tamanha que não foi eliminado absolutamente nada. Então, através do exame de dosagem urinária do iodo, nós conseguimos fazer essa avaliação de quanto o organismo ele está consumindo. E como nós podemos iniciar a suplementação, né? Como que nós devemos começar? Quais são os tipos de iodo mais iodeto que nós temos no mercado para começar a utilizar? Todo mundo pode utilizar, todo mundo deve utilizar. É sobre isso que eu vou falar contigo agora. Nós temos a solução de Lugol, que é uma solução que toda farmácia de manipulação sabe como fazer. Nós temos a solução de Lugol de 2% e a solução de Lugol a 5%. A mais comum e mais utilizada durante a suplementação é a solução de Lugol a 5%. É feito um frasquinho, como esse que está aqui na imagem. Esse frasquinho, ele apresenta 30 ml dessa solução. Esse Lugol, ele é feito, e ele fica nesse frasco, ele tem uma base, uma parte, que é volátil. Então, toda vez que a gente abre esse frasco e fecha, como ele é volátil, sempre se perde um pouco. A minha recomendação, que quando você faz um frasco de 30 ml, quando chega mais ou menos da metade para o final desse frasco, ele volatilizou, então ele não tem aquela mesma concentração que nós temos no início de um frasco novo. Essa solução de Lugol, ela possui um gosto característico. Alguns pacientes, eles relatam que possui um gosto de terra. São 2 gotas ao dia que são suplementadas pela manhã, diluídas em água. Então, amanheceu, fez o de jejum, 2 gotinhas da solução de Lugol ali, numa quantidade de água que fique fácil de tomar, ali 50 ml, 100 ml, 2 gotinhas e você está tendo uma suplementação tão igual as mulheres, que a gente acabou de falar lá no início, as japonesas, né, que consomem grande quantidade de iodo. É o que elas consomem na alimentação delas. Então, você só está apenas colocando algo que é deficiente na nossa alimentação. 2 gotinhas da solução de Lugol vai fazer para nós o que uma oriental, por exemplo, consome diariamente na sua alimentação. Para quem não gosta do gosto, que é esse gosto, como eu falei, um pouquinho de terra, ele possui assim, uma coloração assim, meio marronzinha, a gente também tem a opção de comprar aí o iodo oral. O iodo oral, ele é comprimidos de iodo, também é iodo mais o iodeto, e ele tem várias concentrações. A foto que a gente tem aqui é uma concentração de 12,5. Também tem de 50 miligramas, tem de 75 miligramas e de 100 miligramas. Então, para isso, é bom consultar um profissional integrativo, um profissional que tenha habilidade de tratar e de trabalhar com o iodo, para ver qual é o melhor iodo, qual é a melhor dose. Às vezes começa com uma dose um pouco maior, quando o organismo ele está muito depletado de iodo, depois faz o exame, ajusta esse iodo, né? E depois pode ir reduzindo a quantidade de iodo. A gestante tem recomendação de utilizar esse iodo. Então, os filhos, os bebês de gestantes, eles possuem um déficit cognitivo
muito bom, muito diferente de uma criança onde a mãe não suplementou o iodo oral ou a solução de Lugol. E a gente tem um grupo de pacientes que utilizam os hormônios tireoidianos. Para quem já toma os hormônios que a tireoide não produz ou que produz menos, né? Se existe a indicação. Para quem toma hormônio tireoidiano, a indicação é tomar o hormônio tireoidiano e também tomar o iodo. Se faz necessário, se faz necessário. Hoje a gente tem muitos pacientes, né, com Parkinson, nós temos pacientes com Alzheimer, também são pacientes que vêm se beneficiar da utilização do iodo mais iodeto. Por exemplo, o paciente que tem o Parkinson, a substância nigra, aonde a doença, o mal de Parkinson, ele ataca, essa substância nigra, ela necessita do iodo. Ela necessita do iodo para manter a homeostase. Então, existe também essa indicação para um paciente que possui Parkinson. E mais um detalhe, quando se trata de suplementar iodo, de funcionamento e da produção dos nossos hormônios tireoidianos, que é verificar outros nutrientes que a tireoide ela necessita para produzir esses hormônios. E entre eles, o indicador com marcador de selênio é essencial. Então, deve-se também dosar, verificar se esse paciente também toma selênio, se não toma, cuidar dessa prescrição, estudar esse paciente individualmente. O método de atendimento integrativo, a gente nunca vai atender um paciente como um ou outro, né? Existem pacientes e situações parecidas de um paciente com o outro, mas cada um possui a sua individualidade. Por isso, a importância do exame clínico, o exame físico, o exame complementar e trazer esse paciente para um atendimento integrativo. Tem mais uma dica aqui que eu vou deixar aqui, deixa eu até ver se no próximo slide já não está. Aqui não está. Que é os pacientes que possuem a tireoidite de Hashimoto, que são pacientes que têm uma disfunção da tireoide, mas é uma disfunção não da glândula tireoide, mas é um processo que o nosso corpo ataca a glândula tireoide. É uma doença autoimune da glândula tireoide. A gente tem um ditado que diz assim, ó, quando se trata de doença autoimune, que o nosso corpo esteja sempre ao nosso favor e nunca contra nós. E esse estar contra nós, no caso da aula de hoje, a gente está falando aqui da doença da tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune. Então, nesse caso da doença autoimune, da tireoidite de Hashimoto, a gente não utiliza o iodeto para esse paciente. Então, o mecanismo de tratamento é olhar para a doença autoimune desse paciente e não a utilização daí da solução aí de Lugol ou do iodo oral. E o excesso de iodo, a intoxicação de iodo, né? Como que a gente faz? Como que o paciente ele pode manifestar, assim, clinicamente, uma intoxicação por iodo? Presta atenção nisso agora que eu vou falar aqui para você. A intoxicação por iodo é algo raro, é algo muito raro. Para que isso aconteça, você tem que consumir uma dose assim muito alta, uma dose 6.667 vezes a dose recomendada para um tratamento com relação ao iodo. Então, é algo muito difícil. E mesmo que você vire um frasco inteiro, você não atingiria essa dose, né? E para atingir essa dose, teria sim que ser uma dose muito superior a 1.000 miligramas por dia. E quais seriam os sintomas de uma intoxicação por iodo? O paciente ele relata sentir gosto metálico na boca, gosto de metal. Lembra que eu falei para vocês lá, quando a gente falou sobre o Symporter, a desintoxicação por metal? Então, esse gosto metálico, aquele muito característico, a saliva ela fica muito mais líquida e ela aumenta a quantidade. Então, o engolir da saliva ele já começa a se tornar desagradável, porque não dá tempo entre engolir e produzir a saliva. Irritações gastrointestinais, por exemplo,
uma diarreia muito grande, náuseas, o paciente começa a apresentar vômitos, apresenta uma questão assim, de acne, que não já é um caso tão agudo, né? Não é uma questão aguda, como a salivação aumentada, a irritação gastrointestinal é algo momentâneo e agudo, tá? Então, são sinais de intoxicação por uma solução de iodo mais o iodeto, que a gente chama de iodismo. E qual seria o tratamento? Primeiro, parar. Para com o que está tomando, vamos reorganizar tudo, vamos ver como que nós vamos reiniciar esse protocolo de tratamento com relação ao iodo mais o iodeto, né? E o tratamento que é água, muita água, e nessa água você dilui sal integral, e junto com esse sal integral, vitamina C e suplementação de magnésio. Se for a nível clínico e hospitalar, essa vitamina C pode ser feita endovenosa e também o magnésio pode ser feito endovenoso. Mas se não, também pode ser manipulado e começa uma ingestão mesmo de tomar a vitamina C e o magnésio. E também a gente pode utilizar, não só para o excesso de iodo, mas para as questões gástricas, assim, de um iodismo, que é algo raro, também a gente tem as cápsulas de carvão ativado, que também a gente pode estar tomando para melhorar esse processo aí de intoxicação por o iodo. Porém, lembrando vocês que é algo muito raro de acontecer. Eu nunca presenciei 30 anos de profissão, 30 anos trabalhando aí com o método de atendimento na saúde integrativa, nunca me deparei com nenhum caso de paciente intoxicado por iodo. Eu falei isso aqui lá no começo, né, do nosso slide, mas o Dr. Gui Abram, ele falava assim, ó, que a iodofobia médica, aquele medo, aquela insegurança de trabalhar com o iodo, aquela insegurança de prescrever o iodo, pode ter causado mais sofrimento, mais morte de pacientes que poderiam ter sido beneficiados com esse tratamento, do que se a gente unisse a quantidade de mortes que nós tivemos nas duas grandes guerras até hoje. Então, o método de prevenção que o iodo nos traz, o método de prevenção que o iodo nos traria, se não fosse o caso da iodofobia médica, com relação a patologias que o iodo consegue melhorar, com a função cerebral que ele consegue otimizar, o fortalecimento do nosso corpo físico, a nossa disposição física, segundo o Dr. Guiabra. A gente tem um documentário, hoje até no Netflix, né, Como Viver até os 100 anos. Então, existe um arquipélago, Okinawa, que é um arquipélago onde, quando eles foram estudar a longevidade das pessoas daquela região, os longevos que tinham ali, e eles foram verificar que existe algumas questões, entre elas as questões alimentares, as questões de convivências sociais, as questões religiosas e as questões também físicas. E a ingestão de iodo, pessoal, ela está correlacionada sim com a longevidade. E o consumo atual nosso de iodo, ele vem diminuindo cada dia mais. A quantidade de iodo que nós consumimos nos dias atuais não é a mesma quantidade de iodo que os nossos parentes antepassados consumiram. O solo onde o nosso alimento hoje ele é plantado, ele não tem a mesma quantidade de iodo para nos trazer os nutrientes que os nossos avós, por exemplo, recebiam. Então, nós não temos uma nutrição nem de perto parecida, a nossa suplementação não é nem de perto próxima à dos nossos avós, o alimento que nós comemos não tem o iodo que é necessário para a nossa saúde. Por isso, a necessidade da suplementação quando se refere ao iodo. E aqui, já quase concluindo essa aula, eu trago aqui para vocês aqui qual é a fonte que a academia
Medicina e Odontologia Integrativa, ela foi buscar essa aula, da onde que a gente trouxe lá sobre o iodo 131, que é radioativo, que ele não tem nada a ver com o iodo inorgânico, que é utilizado ali na solução que nós unimos o iodo mais o iodeto, a prevalência das doenças da tireoide com relação aos homens e às mulheres. E a gente aqui também deixa uma dica para vocês com relação à deficiência de iodo e o aumento dos tumores na glândula tireoide. Então, uma recomendação de leitura, uma recomendação para que você continue estudando, continue nesse assunto, continue se aprofundando nas causas que a deficiência do iodo nos traz. Então, a gente deixa aqui uma recomendação do Google Acadêmico, que foi a fonte onde nós fomos buscar essas informações para trazer para você aqui da Academia MOI e também dentro do método de atendimento integrativo. E, concluindo a aula de hoje, eu fico muito agradecida, sou muito grata por você que ficou até o final aqui conosco. Dê um joinha, ative o sininho, para que assim que a gente traga novos conteúdos aqui, você logo seja avisado e logo venha aqui para o YouTube curtir essa aula. Muito obrigado e até breve.